Meus queridos, paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador, eu quero fazer com você a leitura de Filipenses, capítulo de número 2, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, só que eu quero começar do versículo 15, da parte final, que diz assim: resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós também me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando a gente lê essa porção desse texto, dá uma ideia que ele já está caminhando para encerrar a sua carta. Mas não é isso o que acontece. E eu comecei então a perceber que Paulo usa determinadas expressões que dá um sentido de encerramento mesmo. Quando ele vai usar aqui a expressão oferta de libação, essa é uma expressão que nós não estamos muito familiarizados. E como bom estudante da palavra, a gente começa então a fazer perguntas para o texto. O que isso significa? Por que ele diz isso? O que ele estava querendo dizer quando disse o que ele acabou de dizer? E aí, no meio dessas perguntas, primeiro uma parte do texto que está dando uma sensação de que ele já está encerrando a carta quando não encerra. E logo em seguida a gente observa também que ele usa um termo que não está muito comum, então comecei a fazer algumas perguntas e espero então trazer um entendimento melhor dessa porção do texto para você. A palavra libação, ela fala de uma oferta de bebida. É um líquido que é derramado quase que no final do sacrifício de uma oferta queimada. Um holocausto, por exemplo. Então você, num determinado ritual, isso aí está registrado nas páginas do Antigo Testamento, num determinado ritual era previsto que, sendo a oferta queimada, um animal que está sendo oferecido, sacrificado, no final daquela oferta, então você pegava uma certa quantidade de líquido, normalmente um vinho ou um azeite. E quando aquela oferta já está bem aquecida, bem queimada, você pega então essa substância e você derrama essa substância sobre aquela oferta quente. E o que acontece? Sobe um vapor. E esse vapor, ele é um símbolo de um aroma agradável que sobe para alcançar as narinas da divindade, como um perfume, como um cheiro suave e agradável. Isso, então, é um símbolo de que todo aquele trabalho ritualístico que foi feito, ele se tornou, na verdade, uma oferta dirigida aos céus. E essa oferta, por parte do ofertante, tem por intenção ser algo agradável. E isso sobe, então, em forma de vapor, em forma de gases, em forma de aroma, que é provocado por causa da libação. O que Paulo está querendo dizer, então, aqui nesse sentido? Ele está dizendo que a sua vida está sendo derramada. E aí surge aqui até uma dúvida, O que está sendo derramado? Será que Paulo está falando do derramamento do seu sangue? E aqui ele já está fazendo uma previsão da sua morte? Eu creio que não, por dois motivos. Quando a gente observa o versículo de número, que nós acabamos de ler aqui, de número 16, ele vai dizer
para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está dizendo que no dia de Cristo, no dia da prestação de contas, né, na parousia, na volta de Cristo, e quando ele estiver ali tendo que prestar conta da sua vida, ele quer apresentar a colheita, um trabalho onde ele conseguiu colher os frutos e apresentar esses frutos a Deus. Então Paulo está falando aqui de esforço, de trabalho, de dedicação. Eu também acredito que aqui ele não está falando da sua morte, porque no versículo de número 24, ele vai dizer o seguinte: eu estou persuadido no Senhor de que também em breve irei vê-los. Eu estarei com vocês em breve. Eu estou convencido disso. Então ele não poderia estar dizendo que ele tem certeza, né, convicção de que ele não vai morrer, mas aqui ele estaria dizendo algo em relação à sua morte. Eu não creio nisso. Mas eu acredito que o que Paulo está querendo dizer é que o que está sendo derramado é suor e lágrima. E aí ele vai fazer então um paralelo da sua alegria do trabalho que ele vem fazendo com essa igreja e de todo o suor, de todo o sufoco, de todas as pressões, de todas as lágrimas, de tudo aquilo que exigiu muito dele, de tudo aquilo que ele pôde se dedicar e ele então consegue, já naquele momento, se alegrar com isso. Como é bom quando nós trabalhamos e vemos o resultado do nosso trabalho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, eu estou exausto. Olha, eu estou cansado. Olha, para chegar até aqui, Deus sabe o quanto eu estou sendo oferecido, sacrificando-me em tudo isso. Mas, mesmo com tudo isso, eu estou alegre. Eu consigo estar alegre nesse ambiente. Eu consigo estar alegre mesmo nessa atmosfera. E vocês, o que eu vejo na vida de vocês é o motivo da minha alegria. Porque quando eu olho para vocês, o que eu vejo? Ele vai dizer aqui, eu vejo também sacrifício e serviço. Eu vejo em vocês também uma vida dedicada, uma vida de trabalho. Eu vejo isso. E quando eu vejo o sacrifício, lembra lá do sacrifício? Quando eu vejo o sacrifício, eu me derramo sobre esse sacrifício como libação. Então o produto final de tudo isso são o meu suor e a minha lágrima. Todo esse esforço dedicado, isso tudo, o sacrifício de vocês e a dedicação da minha vida, isso sobe para Deus como um cheiro suave e isso me alegra. Um ministério que nada custa, nada realiza. Todo o nosso trabalho no Senhor, ele será recompensado. A Bíblia diz isso. Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, em uma outra ocasião, ele vai dizer, olha, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está alegre pelo que ele vê na vida daqueles a quem ele trabalhou e se dedicou. E Paulo também está alegre por saber que no dia do Senhor ele receberá do Senhor a sua recompensa. E ele chama então a igreja a se alegrar com ele. Observa que essa alegria ela não está ligada às circunstâncias somente. Como já vimos aqui em outros momentos, o ambiente é desfavorável. Mas Paulo consegue estar alegre. Alegre por entender o quanto a sua vida tem sido útil na vida dos outros. E ele está vendo o quanto esses a quem ele se dedicou também estão na mesma cadência, também estão na mesma pegada.
eles também estão seguindo a caminhada cristã com sacrifício, com serviço e com fé. E Paulo fala, olha, eu estou alegre e eu gostaria que vocês se alegrassem comigo também. Eu estava aqui conversando com o Felipe antes e eu quero encerrar contando essa história. A história contada, né, por Plutarco, de um certo mensageiro que ele se dedicou a correr para trazer uma mensagem. E ele correu um longo percurso, cerca de 42 quilômetros. E ele tinha uma mensagem para anunciar. E a mensagem ele anunciou quando chegou em Atenas. E ali ele deu um grande grito, né? Alegrai-vos comigo, porque nós vencemos. Ele veio então trazer a notícia de que a Grécia havia vencido a guerra contra a Pérsia. E ele diz, alegrai-vos comigo porque nós vencemos. E ao dar esse brado de vitória, vai dizer a história que ele então cai e morre. Depois de um longo esforço para chegar até onde ele chegou, e ali é o sentido da palavra maratona, o termo maratona, e o percurso de 42 quilômetros da maratona vem desse fato. Esse mensageiro, ele faz o seu serviço e no final do seu serviço, ele se alegra e ao mesmo tempo em que se alegra, ele cai e morre. Ele anuncia a mensagem de vitória e ele é derramado como oferta de libação. Esse é o sentido da palavra e essa é a mensagem que Paulo está deixando para nós. Uma vida que foi oferecida a Deus como oferta de libação. Uma vida que trabalhou, que se dedicou, alguém que pagou um preço, alguém que se esforçou, alguém que realmente empreendeu em prol de uma causa justa. E ele então começa a olhar para o lado e ver os resultados do seu trabalho. Eu quero deixar nessa noite essa palavra para você. Você que já está envolvido com a obra do Senhor, engajado, não é fácil, não será fácil. Vai exigir muito da gente. Em determinados momentos, o que nós vamos derramar são lágrimas. Em alguns outros momentos, o que nós vamos derramar, suor. E quem sabe, de todo esse esforço, derramaremos também o nosso sangue. Mas o que Paulo está dizendo aqui, alegremo-nos e congratulemo-nos, porque vai valer a pena. Vale a pena, está valendo a pena e vai valer a pena. Eu quero deixar com você, querido, essa semente de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pode ser que você hoje olhe para a sua vida e diante de tantas exigências, de tantas cobranças, de tantas pressões que você vem vivendo na obra do Senhor, pode ser que você se pergunte, puxa, mas eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, isso está exigindo tanto de mim. Eu olho para o lado, eu olho para o outro e me sinto tão pressionado. Mas olha os resultados do trabalho na vida das outras pessoas. E veja-se como Paulo também olha para si. Ele se vê como uma oferta de libação. E uma coisa que eu esqueci de dizer e ainda deu tempo. O vinho, quando ele é tirado, quando a uva ela é espremida, socada, e é feito o vinho é uma bebida. O azeite, ele também tem, naquela época, né, tinha múltiplas utilidades, tanto servir de alimento, como servir, né, de instrumento para fazer curativos, como também de instrumento para combustível para as lamparinas. Então, o azeite ele tinha múltiplas utilidades. E aí você pega o vinho que é para beber ou o azeite que tem as múltiplas utilidades e você joga aquilo fora, em cima de uma oferta queimada. E aí alguém pode falar assim, isso é desvio de função,
Isso é um desperdício. Não era para o vinho, não era para o azeite ser empregado dessa maneira. Mas havia uma determinação do Senhor. A oferta de libação, ela deveria acontecer como um acessório do ritual. E isso deveria acontecer por uma determinação do Senhor. E Paulo está então entendendo isso. Apesar de estar sendo derramado, eu estou vivendo uma determinação do Senhor. Eu estou cumprindo aquilo que Deus esperava que eu fizesse. E por isso eu me alegro. Um ministério que nada custa, nada realiza. Há um preço a ser pago. Há uma cruz a ser carregada. O caminho é estreito, é apertado, mas do Senhor, no tempo certo, virá a recompensa. A minha oração é para que você aprenda a se alegrar, olhando para o lado e vendo tudo que Deus tem feito, apesar de todo esse sacrifício, de todo esse esforço, cansaço, suor, lágrima que você tem derramado. E no momento certo, aquele que te vê em secreto, ele vai te recompensar, porque é para Ele que nós estamos fazendo e é a Ele que nós servimos. Recebe essa semente, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.